Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um programa da TV Espaço da Comunidade. Não diferente dos outros programas, hoje nós teremos participações importantes, José Lopes, psicólogo, também um dos profissionais que contribuem aqui no Espaço da Comunidade, e Ítalo Souza, também psicólogo aqui no município de Varzea Alegre. E diferente dos outros programas, onde nós trazíamos profissionais que contribuíam com ações diretamente no espaço, hoje nós vamos falar de um assunto mais amplo, não de uma atividade que aconteça diretamente no espaço da comunidade. Como é do conhecimento de vocês, em todos os noticiários, na internet, no WhatsApp, o assunto mais comentado é sobre o coronavírus. E hoje, no programa da TV Espaço da Comunidade, nós também iremos falar sobre esse assunto, mas de uma ótica diferente, de uma visão diferente. Geralmente na TV a gente escuta muito falar sobre as causas, as consequências, como se prevenir, mas a gente não escuta falar muito do ponto de vista psicológico, o que essa pandemia tem causado na mente das pessoas no mundo afora. E é por isso que hoje estamos com esses dois grandes profissionais da área da psicologia para poder bater um papo bem bacana com a gente, com você que está em casa. Você pode interagir também pelas redes sociais e depois eles podem estar respondendo alguma pergunta. Enfim, fique conosco em mais um programa da TV Espaço da Comunidade. José Lopes, Ítalo Silva, sejam bem-vindos à TV Espaço da Comunidade. Boa tarde, Michel. Boa tarde a todo mundo que tiver acesso a essa gravação. Eu agradeço pelo convite e esse é um tema extremamente relevante e poucos temas são tão relevantes no momento, tendo em vista que estamos diante de uma pandemia e que algumas medidas são extremamente necessárias e que o processo de conscientização nunca foi tão necessário para que a gente possa lidar com isso e enfrentar esse processo e passar por isso da forma mais amena possível. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os internautas, população de Varzea Alegre, todos que vão assistir a esse canal, essa live. Como o Neto já ressaltou, a importância da gente estar falando de toda a prevenção, e a gente fica pensando o que fazer durante esse isolamento, como a gente vai tratar essas questões e o que afeta também o excesso de informação, como a gente está tendo nas redes sociais, nas mídias, saber fazer essa filtragem de informação. Como eu falei no início aqui do programa, é natural a todo momento nos noticiários ter aquelas informações padrão, Fica em casa, o isolamento social é necessário nesse momento, mas pouco se fala do efeito que esse isolamento social pode causar no psicológico das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão ali naquele grupo de risco, E a primeira pergunta que eu lanço aqui nesse nosso bate-papo é como que a família ela deve agir nesse momento, como que a família ela deve interagir nesse momento. Falo família porque família é a base da sociedade, então como essa família deve agir? Muito relevante a sua pergunta, Michel, porque partindo do ponto de vista de que esses sujeitos que estão no grupo de risco, e eu ressalto sobretudo os idosos, eles não fizeram viagens recentes e estão livres, digamos assim, do risco dessa contaminação, é extremamente relevante que se tenha uma perspectiva de olhar para essas pessoas, de uma atenção maior nesse momento, porque diante do processo de quarentena, o idoso ele pode ter processos de ansiedade mais severos ligados a essa perspectiva do isolamento. Tendo em vista que, por exemplo, as políticas públicas que nós temos para o idoso, elas são políticas públicas socializadoras, de socialização. Mas esse é um momento em que isso se inverte. Nós precisamos desse isolamento, precisa ficar muito claro. Esse isolamento é fundamental. Mas o isolamento social não implica um isolamento, uma alienação total desse sujeito em relação, por exemplo, a diálogos que se possa ter constantemente com esses sujeitos. Isso é extremamente relevante. Pegando o gancho com o Netinho, que o Netinho está falando, é muito importante, como ele fala, o idoso não teve esse contato, não viajou, vai fazer esse isolamento porque ele está na faixa etária de risco, mas dentro de casa você pode ter a comunicação com o idoso, pode falar,
pode interagir com ele, colocar atividades para fazer. Ou seja, se aquele idoso ele está na faixa de risco, tem um isolamento em casa, não é que ele vai ficar isolado numa sala só sem fazer nada. Não. Há um isolamento em casa, uma quarentena em casa, mas tem que ficar sociável para ele. O que é que a gente tem que prevenir? Os mais jovens que saem à rua, que voltam, o álcool gel, a máscara, ter esse cuidado com o idoso, mas não isolar ele do espaço, isolar ele da comunicação. Então, é sim isolar em casa, ter esse cuidado com o idoso, mas ao mesmo tempo ter o cuidado com a saúde mental também, esse isolamento. Esse clima, ele pode levar uma pessoa a adoecer de algum outro problema, vamos dizer assim, esse clima, essa tensão, essa quarentena, esse toque de recolher, essa pressão na mídia, né? Toda hora que você liga a TV, sempre falando sobre isso, na rádio, isso pode levar a pessoa que não está doente a adoecer? Perfeitamente. Existe, enfim, fenômenos psíquicos inteiramente correlatos ao processo de isolamento para todos os sujeitos. Nós estamos ressaltando o público idoso porque é um público que está, em certa forma, mais marginalizado nesse sentido, porque é um público que pela imunidade está geralmente ser mais baixa, é mais perigoso para eles. Por isso que é considerado público de risco. Mas todos os sujeitos, em algum momento, em qualquer momento da vida, podem adquirir uma afecção psicológica, enfim, psicopatologia, um padecimento psíquico, algum mal-estar nesse sentido. A questão é que, diante de mudanças bruscas, nós tendemos a ter esse tipo de processo. Algumas pessoas reagem, todas as pessoas na verdade reagem de formas diferentes, e algumas pessoas podem reagir negativamente. É por isso que, do ponto de vista, isso que Ítalo falou é fundamental, do ponto de vista do diálogo, é extremamente importante que nós estejamos em contato. O que pode facilitar? A rede social, ela é uma via de mão dupla. Essa coisa das fake news, como o Ítalo mesmo bem ressaltou, elas prejudicam, mas do ponto de vista da comunicação direta e imediata, a rede social ela pode ser uma ferramenta fundamental, uma ferramenta importantíssima para esse momento que a gente está vivendo. Isso. É importante também essa pergunta aí, relevante, porque eu trago casos, eu tenho uma avó que faz hemodiálise, né, já é de idade, então a gente está com preocupação ao extremo com ela, né? E os parentes que estão fora, estão em São Paulo, é direto, a mãe está saindo de casa, quem está visitando mãe, então o quê? Essa ansiedade de não se preocupar só consigo e com o outro, que a gente, não, calma, aqui vai tranquilizando. E Netinho ressalta bem as redes sociais, de estar falando, de estar conversando, de poder fazer a chamada de vídeo, né? Porque hoje a internet ela consegue fazer essa aproximação de quem está longe, né? Essa questão das redes sociais também é importante que Netinho veio ressaltar, porque várias páginas, essas páginas famosas, elas estão com conteúdo para que a gente tenha acesso. Ontem mesmo a imobiliária, né? Rico fez uma live com os maiores investidores para falar a questão dos jovens que agora dão a tendência de investir na bolsa, em fundos de ações, então para dar uma tranquilizada, para melhorar, então todo dia 10 horas eles estão com programação gratuita para as pessoas. Tem outras páginas sociais que trazem artistas tocando, cantando, então essa interação também das redes sociais que vem causar fazer com que a gente não esteja diretamente ligado com essas notícias falsas, diretamente trazendo informações que são fake news, né? Que a gente busca. E a dica é, tá com dúvida, quer saber a evolução? Vai no site oficial, vai no Instagram da Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do Brasil, né, do país. Então busca, né, uma fonte, né, verídica, que são relatos, e não que tem muitas pessoas na internet que se utilizam da internet para fazer o medo, né? Que é que causa um grande medo e é o que você tem mais acesso. Então, faz essa programação também de ir nessas páginas, de procurar esses conteúdos, de assistir, e também, se quer se atualizar de como é que está evoluindo, procurar o Ministério da Saúde, que todo dia está alimentando a rede, são números e dados que a gente pode confiar e são as medidas realmente necessárias. Então, você
Você falou de exemplos positivos, né? De artistas, pessoas famosas que utilizam as suas redes para trazer exemplos positivos. E quando acontece ao contrário, quando pessoas de grande notoriedade, pessoas que têm um alcance muito grande na sociedade, nas redes sociais, acabam dando um exemplo negativo, isso também pode prejudicar um pouco mais a situação? Isso é um problema que a gente vive, né, no Brasil, que a gente já está vivendo há muito tempo. Não só nessa parte dessa pandemia, né, mas em outros assuntos, pessoas que não têm suporte, digamos assim, para falar sobre economia, falar sobre história e acaba trazendo essas fake news tão conhecidas hoje, né? Então, volto a repetir, escutou uma coisa de um blogueiro, de um influencer digital, procura saber se é verdade, vai lá na paginazinha do Ministério da Saúde, olha se é verdade aquela medida, olha os canais, o governo ele disponibilizou um canal próprio do coronavírus, né? Para você ir pegar informação. Isso que o Ítalo está falando é muito relevante, inclusive tem que ser pensado do ponto de vista técnico, certo? Então, quem está apto para falar do ponto de vista técnico sobre saúde mental? Profissionais ligados à área de saúde mental. Até por uma obviedade, certo? Qual é o grande problema? Em momentos de crise, em momentos de pânico, no momento de uma pandemia, nós perdemos um pouco esse tato da lógica e partimos para perspectivas mais instintivas, certo? Então, nesse momento é um momento de ter calma, seguir todas as recomendações e pensar do ponto de vista técnico. Quem está apto a falar sobre esse processo? Tecnicamente, profissionais ligados à área da saúde. Então, procura um médico de confiança, né? Dialoga através das redes sociais com um médico de confiança, com um psicólogo, com profissionais ligados à área da saúde que podem te auxiliar e dar informações mais precisas. Essa é a questão. Esse processo de informação, ele é fundamental para que nós possamos passar por esse momento de crise da forma mais amena possível, certo? Do ponto de vista mais técnico, o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele já permite um processo terapêutico que é online, processo terapêutico via rede social. Então, se você quiser procurar um psicólogo, se você quiser procurar um profissional da área da saúde, no caso, o que nós temos propriedade para falar, profissional de psicologia, você pode estar entrando em contato com ele, inclusive do ponto de vista, se você tiver um processo de ansiedade, um processo mais complexo e não quiser sair de casa, você faz essa procura e ele vai te atender do ponto de vista online mesmo, pelo computador, até pelo celular. Então isso é perfeitamente viável, certo? Então o mais importante é buscar informação e tomar cuidado com essas informações dúbias. Sempre pesquisar, sempre procurar antes, inclusive e sobretudo, de divulgar informações sem ter absoluta certeza de que elas são verídicas. Como que a gente deve analisar esse momento do ponto de vista do ser humano enquanto humano mesmo, né? Nós estamos numa situação muito complexa e a gente acaba se deparando com várias situações onde as pessoas adulteram o álcool gel para poder faturar, situação onde algumas farmácias, comércios colocam ali 3, 4, 5 vezes mais o valor do álcool gel, situação onde uma pessoa vai para um supermercado e pega 3 carrinhos e enche de várias caixas de álcool gel para poder ganhar em cima. Como é que a gente analisa esse momento, né? Como é que essa análise, essa face do ser humano que às vezes ela é um pouco desconhecida? Pronto. Às vezes a gente esquece que nós somos animais, né? Que, por exemplo, do ponto de vista darwinista, nós somos animais que evoluíram de uma forma diferente, enfim. Mas eu acho que a grande questão a ser pensada aí é a perspectiva do laço social. Cada país que está passando por esse processo de coronavírus, ele está passando de uma forma diferente, porque a cultura de cada país é diferente, percebe?
Mas uma cultura, independente de qual seja, mas já que você citou a nossa, uma cultura em que o laço social, uma coisa que em psicologia a gente chama de laço social, o laço com o todo, a noção de que toda relação implica dois, eu e tu. Quando essa perspectiva está fragilizada, e inclusive a polarização política que nós vivemos nesse momento demonstra isso de forma muito clara, quando essa perspectiva do laço social está fragilizada e há um momento de crise, isso é ampliado, percebe? Então, claro, existe uma perspectiva de preservação de si, mas esse processo é ampliado pela ausência de um laço social fortalecido. Enfim, existem diversos fatores que estão atrelados a esse processo, mas a grande questão é: como fortalecer o laço social? A gente fortalece o laço social na medida em que há espaços como esse aqui, em que eu posso falar e você para me escutar, em que você pode falar e que eu paro para te escutar. Esse é o problema central. Existe nesse momento no nosso país, existe uma fratura no laço social. Nós não temos mais a perspectiva de que somos um todo, entende? Existe uma coisa que a gente chama, né, narcisismo, a noção de que eu sou o mais importante sempre, a noção de que eu só preciso me importar comigo. Isso é um problema seríssimo. Falando em laços, né? Michel, essa relação já está muito fragilizada há muito tempo. Esse vírus ele veio expor, né? A gente acaba agora percebendo de uma forma mais realista. Mas esse laço que a gente tem, épocas acontecem. Pessoas morrem de fome ainda hoje. Então esse egoísmo, esse cuidado consigo, já vem de longe. Só que a correria do dia a dia deixa isso um pouco de lado. E você se preocupa em galgar, em alcançar, em metas. Mas quando vem um problema desse que afeta a todos, independente da sua classe social, que todos estão expostos, não importa a sua conta bancária, não importa o carro que você ande, ele vai atingir a todos, então ele se torna mais notório. Então, esse problema do individualismo já é presente, é uma coisa que é da construção da sociedade. E quando se torna que coloca em risco a minha vida, a vida de um filho meu, a vida de quem eu amo, eu não me importo com o outro. Só que agora a gente está vendo que não é só proteger a minha vida. Porque se eu proteger a minha vida e não proteger a vida do meu colega, eu também vai faltar as coisas para mim. Porque eu me protejo, mas eu não produzo na agricultura. E as pessoas que produzem na agricultura? Eu protejo as pessoas que produzem na agricultura, mas e as outras pessoas do mercado financeiro, as outras pessoas do automobilístico? Então, é viver em laço, é viver em sociedade. A gente precisa fortalecer esse laço para que a sociedade e a comunidade voltem. Hoje a gente olha, é uma crise que ela não afeta só um lado da saúde, mas ela afeta o financeiro, ela afeta o político, e tudo isso está entrelaçado. Todos. Então é uma cultura que já vem presente, e que a gente não se percebe, né? E que agora ela fica só mais exposta. É interessante isso, muito importante isso que tu fala, inclusive do ponto de vista político, porque não é um problema que apareceu nesse momento, exatamente. Nós estamos em março de 2020, esse problema apareceu no ano passado, certo? Ou seja, do ponto de vista político, os políticos mesmo, de grandes nações, não estavam tão preocupados nisso. E aí, a partir do processo pandêmico, a partir da pandemia, que se teve uma pressão social maior, e aí eles se preocuparam um pouco mais. Então, percebe, né, que tem a ver necessariamente com a forma como nós fazemos laço na contemporaneidade, a forma como eu me enlaço contigo, a forma como nós nos relacionamos hoje, ela sempre foi, mas perfeita a colocação de Ítalo, ela foi escancarada por esse processo. A forma como nós
nos relacionamos hoje, ela é extremamente adoecedora. E essa é a questão que a gente tem que colocar em pauta, que tem que ser discutida. É muito interessante essa leitura que o Ítalo traz aqui para nós, porque é muito real, né? É muito real as percas que nós temos todos os dias, tanto por problemas que envolvem a questão da criminalidade, como também por problemas que envolvem a questão do preconceito, né? do caráter, vamos dizer assim. Todos os dias morrem pessoas no nosso país por causa da homofobia, feminicídio, morrem muitas pessoas com fome, né? Pessoas que não têm com que se alimentar, e realmente isso acaba passando de forma despercebida. E quando falo muitas pessoas, são muitas pessoas mesmo, é muita gente que morre todos os dias no nosso país por diversos fatores, e muitos desses fatores simples, coisas simples, né? Por causa da intolerância, por causa de não ter acesso à comida, e isso muitas das vezes fica calado, justamente calado, porque envolve a camada mais pobre da sociedade, a camada que é mais silenciada todos os dias na nossa sociedade. Então essa é uma leitura muito pertinente, uma leitura muito importante nesse momento, né? A gente fazer essa leitura de que eu não tenho dúvida que essa pandemia vai passar, o coronavírus ele vai passar como outras e outras pragas e gripes, enfim, passaram, mas é preciso que deixe uma mensagem. Eu acredito que essa mensagem perpassa por essa sensibilidade das pessoas compreenderem que, indiferente de coronavírus, todos os dias morrem pessoas inocentes no nosso país. O que não fazer nesse momento, psicologicamente falando, né? Não entrar nessa pilha. Se a gente pudesse aqui agora pontuar algumas questões práticas, né? Não entre nessa pilha, né? Não entre aqui nessa onda, né? Porque se você entrar nessa onda, você vai adoecer as pessoas que estão ao seu redor, né? Psicologicamente falando, o que não fazer nesse momento? Primeiramente, fazer essa filtragem de informação, né? Então, o primeiro passo é filtrar a informação, olhar a fonte que vem essa informação. Como você citou antes no começo, essas pessoas que têm acesso, né, fazer um apelo, né, para as influências digitais, antes de passar uma informação, busca ela na fonte, busca ela nos profissionais qualificados para ela. E você faz, então, ter a sensibilidade, que é um momento que eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo, com o que eu coloco na mídia. Porque eu penso que estou ajudando e estou acabando gerando outro problema. Então, o primeiro ponto que eu trago é esse: filtrar as informações, essas pessoas que têm essa mídia, né, saber aonde pegar a informação para poder passar. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que partir daí. Tem uma outra questão também central, que é entender que esse momento, né, é um momento que tem um processo de isolamento e é central. O isolamento é fundamental, o isolamento social é importante, mas um isolamento social do ponto de vista da proximidade física, e não necessariamente um isolamento social do ponto de vista psicológico, psicossocial mesmo, entende? Eu vou reiterar, já que nós temos uma ferramenta tão relevante, que são as redes sociais, as formas de comunicação direta e imediata, que nós utilizamos isso para gerar um bem-estar psicossocial, um bem-estar psicológico, no sentido de mandar mensagens de calmaria, mandar mensagens que tranquilizem, claro, responsabilizando, não passando pano para esse momento pandêmico, porque de fato é perigoso, isso é um processo extremamente perigoso, mas entender que esse diálogo é fundamental. Esse é um momento extremamente importante para que a gente possa dialogar, para que a gente possa estar em contato. Repito, não necessariamente esse contato físico, o isolamento é importante, mas um contato psicológico, um contato de estar dialogando
e trocando informações para que a gente possa, mais uma vez, passar por esse momento da forma mais amena e tranquila possível. Eu acho que essa é uma questão central, que a gente possa trocar informações viáveis, informações reais, que tragam um tato melhor, que a gente possa entender melhor toda a situação, para, consequentemente, lidar da forma mais adequada possível com isso. Só reiterar, procura um profissional de saúde de confiança via WhatsApp, enfim, via redes sociais, ele vai te dar as orientações necessárias, certo? Reitero, esse é o momento de pensar do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnicista. Existem profissionais qualificados para lidar com essas questões. Não procura o vizinho, não procura a tia, o primo. Só se for profissional da saúde, obviamente. Mas a gente tem que pensar nesse momento do ponto de vista técnico. Procurar pessoas que tenham informações, procura um médico, certo? Procurar profissionais, pessoas que tenham informação relevante do ponto de vista técnico para te dar, para que você esteja consciente, para que nós possamos estar cada vez mais conscientizados em relação a esse momento que nós estamos vivendo. E tu ressalta uma coisa muito importante, que é a questão de rede social, de procurar as mídias oficiais. Procura as mídias oficiais, porque lá vai ter informação de qualidade verídica para você entender o que está acontecendo. Outro ponto para ressaltar também, que conscientização. Eu acho que a palavra do momento é conscientização. A gente não deve esperar ter um caso confirmado, né, para poder tomar as medidas. A gente tem que se conscientizar para que isso não aconteça. E hoje, o que a gente luta muito nessa conscientização, nos grupos que a gente tem, vai passando na cabeça disso: não, isso é uma besteira, não, isso é uma doença da Europa, não vai chegar aqui numa cidade do interior. Vai chegar, pode chegar, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter essa consciência que vai chegar, e a gente tem que se preparar, né? Se preparar para que isso aconteça. Então, todas essas medidas de higiene, de quarentena, são medidas importantes, são medidas que elas têm que ser tomadas antes que chegue, porque depois que chegar é muito mais difícil de você controlar. Então você controla uma virose com conscientização, com você fazer o que é necessário antes que chegue e não depois que chegar. É importante também a questão de ter cuidado com a estigmatização das pessoas, né? Hoje em Vaza Alegre teve o primeiro caso suspeito, não é isso? Primeiro caso de coronavírus suspeito em Vaza Alegre. É um caso que já está em investigação e a pessoa já está no isolamento domiciliar. E é importante essa questão da estigmatização, porque as pessoas começam a dizer: quem é? Quem é essa pessoa? Quem trouxe isso para Vaza Alegre? Então, é preciso que as pessoas também tomem esse cuidado. Sim. Porque eu vi muito esse estigma acontecendo com os chineses. As pessoas querendo colocar a culpa de tudo isso, a culpa é dos chineses, né? Então, é importante também ter esse cuidado para não acabar estigmatizando as pessoas, porque além da pessoa ter que estar no isolamento, né, social, a pessoa ainda sofrer esse baque, né? Ninguém contrai um vírus desse porque quer. E ninguém repassa um vírus desse porque quer, né? É muito, vamos se dizer, involuntário. Então é preciso também que as pessoas tomem muito cuidado. Nós tivemos o primeiro caso aí suspeito em Vaza Alegre. Pode ser que amanhã tenha mais um, mais outro, então é preciso ter cuidado para a gente não acabar fragilizando mais ainda a pessoa que já está doente, né? Tem uma questão relevante aí. Eu costumo dizer que eu gosto de pensar que uma solução simplista jamais resolverá um problema complexo. Obviamente, por obviedade, estamos diante de um problema extremamente complexo. Precisamos, consequentemente, procurar soluções complexas e não simplificar o problema. Processos de culpabilização simplificam o problema e tiram o foco do que realmente importa: prevenção. Processos de prevenção são extremamente importantes, são fundamentais nesse momento, certo?
hoje no diálogo com outros amigos que são da área da saúde, que já estão pensando do ponto de vista de perspectiva, a gente tem que analisar que nós temos um sistema de saúde que não está enfrentando apenas o coronavírus nesse momento, certo? Um sistema de saúde que infelizmente já enfrenta determinadas problemáticas cotidianamente. Diante de um processo pandêmico, isso pode aumentar, e provavelmente irá aumentar. Essa é a questão. Por isso que tudo que nós estamos falando aqui hoje é extremamente relevante, por isso que, mais uma vez, o processo de conscientização, como o Ítalo bem ressaltou, é fundamental. E esses processos simplistas, de simplesmente dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, ou processos ideológicos, político-ideológicos, como, por exemplo, infelizmente, autoridades que talvez tenham problemas cognitivos, não sei, mas ficam falando bobagens, transformando isso em perspectiva ideológica. Esse não é o momento. Esse é o momento de fortalecimento do laço social, de perceber que nós estamos todos no mesmíssimo barco e de que nós precisamos de medidas preventivas para enfrentar esse processo de mal-estar da forma mais adequada possível. É o mesmo caso, né, Michel? Quem resolve saber quem é a pessoa, né? Qual o motivo de eu saber que uma pessoa é suspeita do coronavírus, né? O que é que isso vai melhorar? Isso não melhora em nada, e nem você ressaltou muito bem. Isso vem trazer mais um problema para aquela pessoa de eu já estou com um vírus, não tem uma vacina, um vírus novo, que eu posso ter passado para minha mãe, para um parente. Então, aquela pessoa ela já está no processo de se culpar. Ela já está se culpando por estar numa suspeita. Então, eu que estou de fora, ainda estou culpando também aquela pessoa. Então, é uma coisa que não adianta saber. Não adianta você querer expor a pessoa ou a família. Não adianta. O que adianta e que a gente está batendo na mesma tecla aqui é conscientização, higiene, álcool gel, máscara. Então, tem uma pessoa está com a suspeita, então ela vai fazer o isolamento dela. Tem uma pessoa na sua família que está com suspeita, faz o isolamento dela. Né? Nós vamos procurar nesse momento, né, trazer à tona outros problemas. Que nem Netinho bem falou, a nossa saúde hoje não parou as outras doenças. As outras doenças não deram uma trégua. O pessoal não deixou de adoecer do coração, dos rins, não deixou. Tem pessoas adoecendo de outra coisa. E outra, é muito importante também ressaltar que a gente está num período também de gripe. A gente está nesse período chuvoso aqui. Tem muitas pessoas que podem estar só gripadas. Mas a partir do momento que eu caio nessa pressão, caio nessa coisa, sem saber realmente o que a pessoa está sentindo, quais são os sintomas, e fico julgando e apontando. Então, não melhora a situação em nada. Pelo contrário, só traz agravantes. Né? É isso aí, eu queria aqui agradecer a participação de José Lopes e Ítalo Silva, psicólogos aqui do município de Vaz Alegre, estão à disposição aí da comunidade vazalegrense, e dizer para vocês que nós estamos aqui, hoje o cenário foi outro, né? Nós saímos da sala aqui do espaço da comunidade, estamos na recepção, tem uma área aberta aqui na frente, né? O portão, para que a gente justamente possa também ter cuidado, né? E fazer aquilo que as nossas autoridades na área da saúde orientam. Se você tem acesso, você pode estar usando o álcool gel. Se você, por algum motivo, não tem condição de comprar o álcool gel, se lá no comércio já esgotou, não tem, você pode estar higienizando as suas mãos de outra forma muito simples e barata, né? Usa sabão, a água, lava ali direitinho, faz a higienização da sua mão várias vezes durante o dia. Então vamos cada um fazer a nossa parte, porque fazendo cada um a sua parte, sem dúvida nós iremos sim vencer aí mais esse desafio para o nosso país tão sofrido, que já enfrentou muitos desafios e dessa vez não é diferente. É mais um desafio que só poderá ser vencido através da força de todos os brasileiros unidos para que a gente possa vencer aí essa gripe. No mais, Michel, eu gostaria de agradecer pelo convite e eventuais dúvidas. Nós temos uma clínica chamada Clínica Laços e
Você pode entrar em contato também pelos telefones da clínica, pelos nossos telefones, e a gente pode tirar dúvidas, é como eu disse, entre em contato com profissionais de saúde, profissionais técnicos que podem auxiliar nesse processo de repasse de informação que seja de fato coesa. Agradecer, Michel, pelo esse espaço aqui seguido, né? Como diz o espaço, né? Espaço da comunidade, então é um momento da gente, a comunidade se ajudar, né? Então a comunidade tem que pensar, a comunidade tem que agir, não adianta só eu tomar as medidas, só você, ou eu tentar, que nem foi debatido, comprar todos os álcool gel, todas as máscaras, se o meu vizinho, o outro, não tem esse cuidado. Então agradecer a você, agradecer a todos que assistiram esse vídeo e estamos à disposição para tirar qualquer dúvidas eventuais que possa surgir. Obrigado, Ítalo Silva, obrigado, José Lopes, e obrigado a você que esteve conosco aqui no programa TV Espaço da Comunidade. Até o próximo encontro.